Deus abençoe sua vida, que bom que você escolheu estar conosco, congregar conosco. Eu quero, nesse início de culto, avisar, eu não sei efetivamente se nós conseguimos, há uma instabilidade na internet. Dar as boas-vindas a você que nos assiste em sua casa, mas se cair a conexão, você nos perdoe, isso é uma questão do provedor de internet fora daqui da igreja que nós vamos ter que solucionar durante a semana, mas que o tempo que você estiver conosco, Deus possa abençoar a sua vida. Separa esse tempo para louvor do Senhor. Amém? Vou começar trazendo alguns avisos à igreja. Próxima terça-feira, também conhecido como depois de amanhã, né? Nós vamos ter aqui a quarta episódio da nossa sala de adoração. É um culto mais voltado à adoração, é um culto mais jovem. Samuel vai estar dirigindo mais uma vez aqui a nossa igreja no louvor junto com a Silvia, né, e outras pessoas. Não sei se a Grace vai também estar junto, mas é um culto que tem sido muito abençoado aqui na nossa igreja e a gente pede que a igreja participe e convide também outros jovens para estar nesse tempo, porque é um culto mais dinâmico, né? Então nós temos aqui músicas de louvores atuais, nós temos também pregações mais voltadas para o público jovem. Então a gente pede aí que você possa estar participando, e a igreja precisa colaborar com esse ministério e participar na medida do possível. Se você puder estar presente, esforce-se para estar aqui, que você vai ser abençoado. Quem já esteve aqui num desses programas? Aline, Diego e tal. Quem que pode falar se gostou ou não? Foi bom? Bom, né? Sim, foi uma bênção para a igreja. Então venha, traga os seus amigos. Terça-feira às 20 horas. Próxima terça-feira, dia 26 às 20 horas. Eu havia anunciado que no dia 13 de junho nós teríamos aqui um encontro de casais, e nesse dia a gente ia ter um consultor de administração financeira falando sobre esses temas, mas eu fui alertado que no dia 13/6 é o dia do Jogo do Brasil. Então eu acho que a gente ia ter uma competição muito forte e eu não ia trazer um consultor financeiro de fora para falar só para você, porque até eu ia assistir o jogo, para ser sincero. Então, a gente adiou para o dia 27 de junho. E no dia 13 a gente não vai ter, então, esse encontro de casais. Nós vamos fazê-lo no dia 27 de junho, às 19 horas, tá bom? Já acertei com o preletor, ele é um consultor conhecido, vai ser bênção para você. Não precisa ser somente casais, pode vir nesse dia outras pessoas que têm necessidade de aprender e encontrar caminhos para ter uma administração financeira no lar melhor. Vai ser bênção aqui. Eu conheço ele há muitos anos, é engenheiro, trabalha com isso agora, é consultor de finanças, e a gente vai ser abençoado. Tá bom? Dia 27/6, então eu estou avisando que no dia 13 a gente vai cancelar. Espero não ter escandalizado ninguém. O pastor com quem cresci e aprendi dele, ele ia me excluir da igreja, porque ele era um homem santo de Deus, e ia achar o cúmulo alguém falar que ia, por causa de um jogo, ainda que fosse da seleção brasileira, cancelar um programa da igreja. Mas culto a gente não vai cancelar. Se cair em algum domingo, a gente vai ter o culto. Ok? Então vamos lá. Eu quero também agora chamar aqui a Dodô e a Sofia, apresentar para a igreja um novo ministério da nossa igreja, que nós vamos separar o departamento infantil do berçário. Vocês, os irmãos, sabem que nós vamos começar no dia 2 de junho uma reforma na igreja. Nós vamos fazer o berçário ali
Enquanto isso, ele vai funcionar onde ele está. E a Dodô e a Sofia estão agora, serão responsáveis pelo berçário da igreja, pelos nenéns até 2 anos, 3 anos, não sei direito aí, isso vamos decidir entre o departamento infantil e a própria Dodô. A Dodô tem formação, ela é enfermeira e tem capacidade para fazer isso e cuidar bem dos nenês, né? Nós temos ali um pai com 2 na barriga vindo, né? Não da barriga dele, na barriga da esposa, evidente. Mas está chegando, ele está competindo, mas não é esse o caso. E nós temos a Sarinha também, né, que nasceu, que é neta da Dodô. Nós temos outras crianças, tem também a filha do Rodrigo, né? A Lorena, nós temos quem mais? Sei que tem um monte de crianças chegando. A Júlia. Bem, enfim. Então eu quero passar o microfone porque a Dodô tem algum recado para dar. Bom dia, irmãos. Não é só a Sofia que vai me acompanhar nessa estrada. A Rebeca e, de vez em quando, a Paulinha, quando não estiver trabalhando. Tem algumas irmãs também que vai fazer parte dessa equipe, para que não fique todo mundo cansado e tenha a oportunidade de também assistir o culto. Irmãos, o que eu quero falar para os irmãos os irmãos sabem que mês nós estamos, fora ser comemorado o mês da família? Nós estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês que é considerado o mês laranja. E o mês laranja, ele é de combate ao abuso infantil. Estamos na igreja, mas aí na igreja as crianças não estão livres desse abuso. Na escola também não, e principalmente nos lares. Ontem eu e a Sofia e a Raquel participamos de uma palestra lá na Colégio Batista, uma palestra impactante. A Ana Cláudia mandou, e eu fui com as meninas, e levei mais algumas pessoas junto comigo. Impactante, chocante, do que eu ouvi lá. Né? E foi impactante também para a Sofia, que foi a primeira vez que ela foi para um lugar assim. Então, nós fomos convocados a proteger as nossas crianças na igreja. A igreja tem protocolo para o departamento infantil. E esse protocolo é antecedente criminal. Toda pessoa na igreja que trabalha com criança tem que ter esse atestado e entregar na mão do pastor. A APEC está com 2 cursos também, que são gratuitos, nesse mesmo tema, porque está muito difícil cuidar das crianças, porque elas já vêm com esse problema, identificar. Então, eu comprei esse livro, tem um outro livro, quem quiser emprestado ler, eu comprei só essa unidade, mas quem tiver interesse em saber, é só pedir emprestado, né? Eu comprei para o pastor, mas o pastor ele vai emprestar para todo mundo. Tá? Esse é um presente que eu comprei para o pastor. Tá? Então, vamos cuidar da nossa criança. É um pacto que nós fizemos ontem. Cuidar das nossas crianças. Não te mandei eu? Então, vamos cuidar. Vamos atender ao chamado. Quem tem o chamado tem que cuidar. Então, eu e a Sofia, nós estamos atendendo esse chamado de cuidar. Tá? Muito obrigada, pastor. Abner Morilas é o autor, é um amigo e foi meu professor também. E eu tenho esse livro já, que eu fiz o curso. Então, você pode oferecer a outros. Vamos orar, então. Vamos ficar em pé, vamos orar por elas. Obrigado, Senhor, porque Dodô e Sofia estão abençoando a tua igreja, que é do Senhor, com o ministério que vai cuidar das nossas crianças.
Obrigado pela disposição, capacita, abençoa, dê sabedoria e que o nosso ministério infantil possa cada vez mais ser firmados com dignidade, que haja crescimento, que haja fortalecimento das famílias aqui em nossa igreja. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, as abençoe. Amém. Quero ler um texto da Palavra de Deus, depois nós vamos louvar. Vou ler Efésios capítulo 6, versículos 14 até o 20. Aquele esquema, peço aos irmãos que não estão acostumados mais nessa nossa cultura de ouvir e guardar no coração, tenho tentado fazer esse exercício na igreja, que a palavra de Deus é a maior mensagem que a gente pode ter. Então eu vou pedir para que você feche os seus olhos, escute a palavra de Deus com os seus ouvidos, leve ela para o seu coração, procure entender e ser lavado pela palavra. A palavra de Deus lava a nossa vida. É o que de mais importante nós temos. Na classe de novos membros, eu estava falando que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática das igrejas batistas. Então escute a palavra. Nós somos uma cultura muito visual, mas em algum momento eu tenho tentado, pelo menos nesse início de culto, que a gente escute e guarde a palavra de Deus. Então eu vou ler Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Paz novamente. Bom estarmos juntos, né? E existe uma expressão, ministrar o louvor, que alguém ministre o louvor aos irmãos. Isso aí é fajuto, porque como o salmista diz, firme está o meu coração, ó Deus. Eu prefiro a tradução que diz assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei louvores de toda a minha alma. Quero acordar a alva, quer dizer, quero acordar de madrugada. Não precisa algo que você seja tomado de um torpor. Eu estou vendo. Não, querido, seu coração já está preparado. Do jeito que você está, vem a presença do Senhor. Não precisa de nenhuma mirabolância. Eu aqui sou apenas um condutor, porque eu toco violão. Aí, se tivesse outra pessoa para fazer nesse momento, faria. E eu não interfiro em nada. Quem está aqui à frente não interfere em nada, porque quem faz a obra nesse momento é o Espírito Santo. Seu coração está preparado? Preparado com dores? Preparado com alegrias? Preparado com derrotas? Preparado com vitórias? É assim que a gente vem. Você não tem que melhorar nada para vir à presença do Senhor, louvá-lo. Eu vou fazer alguma coisa, quando eu melhorar um pouquinho eu vou... Não, vem como você está.
Acorde a alva, deixe o seu coração se derramar agora diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então não fique esperando por mim, não. Você adore como você acha que deve adorar. Se quiser ficar em pé, ficar de joelhos, se quiser bater palma, isso é questão sua com Deus, seu coração com Deus. O resto é resto. Amém? Vamos adorar então? Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem tudo quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar. Então receba de Deus uma igreja forte, edificar, oh Jesus, para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Deus quer usar você, teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, cumpra em nós. Pedro estava andando e ia entrar ali no templo, Porta Formosa, e aí alguém pede esmola, certo? Oh, me dá uma esmolinha. Aí Pedro fala assim: olha, nem prata nem ouro nós temos, mas o que temos
E isso sim, nós ministramos a sua vida. Em nome de Jesus, o Nazareno, o meu Salvador, o meu Senhor, levanta e anda. Querido, existem muitas portas onde tem pessoas necessitadas, esmolando presença, esmolando bênção, esmolando sobre a sua vida. E aí você precisa agora ser instrumento de Deus lá fora, para dizer em nome de Jesus, sai capeta, em nome de Jesus, anda, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, seja abençoado. Esse é o papel da igreja, amém? Então por isso a gente canta: pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida, teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos, vem Senhor e reina hoje aqui, vem Senhor e reina hoje aqui. Durante todo o tempo que a gente estiver louvando ao Senhor, a gente vai ter esse tempo de trazer os nossos dízimos e ofertas. Então, se você quiser cooperar com a obra, você pode ou trazer aqui no gasofilácio ou fazer online. E também atrás das cadeiras tem um QR Code. E você pode acessar o seu banco e fazer a oferta através do QR Code, ok? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, o que? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Declare isso, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou rompendo em fé. Isso é a sua parte. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça para todo que crê. A
a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo, pois aqui presente estás com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então, se Deus está, o Espírito dele está presente. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Se você conhece a letra, feche os olhos e cante com os olhos fechados. O Espírito de Deus está operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos
senhores, os irmãos podem sentar. Quero chamar aqui à frente a Marlove e também o José Cícero. Se a Raquel quiser vir junto, pode vir. Nós vamos orar por esses irmãos. O irmão Renato, chega aqui, vai operar essa semana, não é isso? Pode ficar aí embaixo mesmo. Ele vai operar dia 29, né? Temos acompanhado a luta do irmão Renato. E também vamos orar pela vida do irmão José Cícero, que está com um problema na visão. Eu vou passar a palavra para o pastor Ricardo, ele vai orar pelos seus irmãos e também por você aí no seu coração. Se você tiver alguém que esteja enfermo, coloca na presença do Senhor, porque o Espírito de Deus está aqui. E depois ele vai trazer a mensagem, o pastor Ricardo vai trazer a mensagem a nós hoje. Querido Deus, nós nos curvamos diante da santidade do Senhor, com o nosso coração contrito, Senhor. Nós somos limitados, fracos, impotentes, mas cremos no Deus que tudo pode. E nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida do irmão José Cícero, Senhor, que está tendo essa dificuldade na vista. É uma enfermidade que pode ser grave aos nossos olhos, pode ser grave aos olhos dos médicos, mas para o Senhor não passa de nada, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Então nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida do irmão Cícero, Pai, e o Senhor estabeleça a tua cura, Deus. Abençoe, Senhor, aqueles que hão de lidar com o teu servo, sejam médicos, enfermeiros, anestesistas, quem quer que seja, Senhor, que o Senhor tome sob teus cuidados e que a cirurgia que ele há de fazer, se precisar fazer, seja de grande êxito, como já disse a ele, Senhor. Ele crê, eu creio, nós cremos que o Senhor há de nos abençoar com a cura plena, total desta enfermidade. Também clamamos pela vida do irmão Renato, que há de fazer uma cirurgia também. De igual modo, Deus, nós entregamos o irmão Renato sob os cuidados do Senhor. Que o Senhor use cada profissional da área da saúde que há de, Senhor, lidar com o corpo do teu servo, Pai. Que esta cirurgia também seja para a honra e glória do Senhor. Dá a tua cura. Em nome de Jesus nós oramos, crendo que o Senhor há de nos responder. Amém. Amém. Eu confesso que ficaria aqui louvando o resto do dia com os irmãos, né? Que gostoso poder louvar com essa qualidade de louvor, né? Muito bom. Tem lugar que às vezes a gente vai louvar, começa a louvar, e a gente fica assim muito ansioso para sair logo, né? Já aconteceu isso comigo algumas vezes, com muito barulho, né? Muita coisa estridente nos ouvidos da gente, e eu não consigo louvar nesses ambientes. Tem gente que consegue, não tenho nada contra eles, né? Tenho contra mim mesmo, que não consigo louvar em qualquer ambiente. Mas neste aqui, eu ficava o resto do dia louvando. Eu acho que vocês concordam, né? Vocês também ficariam aqui louvando, se tempo nós tivéssemos para isso. Eu estou muito agradecido aqui com a aula da EBD, ministrada pelo irmão Marcos. Cadê o irmão Marcos? Não está aqui? Está ali, ó. Está lá. É que ele é pequenininho, não dá para ver. A aula ministrada por ele, eu sei que ele não conseguiu dar a aula toda, a internet atrapalhou, e depois nós queremos também nos manifestar durante a lição, e acaba que ele não consegue dar a aula inteira. Mas até sugiro que o irmão repita essa aula, ainda que lá no final do trimestre tenha que avançar mais um domingo,
Que o irmão repita, que amplie. Eu vi muitos comentários aí no pátio da igreja sobre esta aula, de irmãos dizendo, eu não sabia que era assim. Entendeu? Não tinha essa noção de como era esse contexto do momento do cativeiro babilônico e antes disto, né? E eu sou grato por esta aula também, porque ela faz uma introdução à palavra que eu tenho para dizer aos irmãos nesta manhã. O objetivo, o tema da igreja para esse ano é comprometidos com a palavra de Deus. Buscamos glorificar a Deus e a convivência em amor. Eu queria, nesse primeiro pontinho aí, desta missão da igreja, pensar sobre comprometidos com a palavra. E o texto que eu escolhi para isso é o texto de Neemias capítulo 8, né? Que tem muito a ver com a questão do cativeiro babilônico, que é exatamente quando isso está deixando de acontecer, quando o cativeiro está acabando, não é? E então eu fico grato àqueles irmãos que estiveram aqui nesta classe, podem compreender melhor do que aqueles que não tiveram, né? Compreender o contexto. Então, que bom que foi assim, porque esse contexto é o momento em que Neemias é enviado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele, como o líder desta engenharia, né, desse momento de reconstrução, consegue concluir esta obra. E o povo, então, sente a necessidade de ouvir a palavra, de ter o texto sagrado lido. Está aqui registrado no capítulo 8, de 1 a 12, que nós vamos ler. Se colocar na transparência, eu leio na versão que tiver ali, para a gente poder acompanhar. Transparência é bom, né? Já viram que eu tenho mais de 40 anos. Consegue pôr? Neemias 8, de 1 a 12? E eu sou do tempo do mimeógrafo, né? Então, vocês têm que... Quem aqui não sabe o que é mimeógrafo? Não sabe? Olha, tem gente que não sabe o que é mimeógrafo aqui. E gente atrasada não sabe o que é mimeógrafo. Né, pastor? Está sem internet? Não dá? Então vamos lá, eu vou ler de 1 a 12. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do mês, no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, até aqui eu vou fazer um adendo, eu pronuncio Esdras, tem gente que pronuncia Esdras. Até já me disseram que Esdras é a pronúncia mais correta. Mas deve ser coisa de sotaque do meu povo, da minha gente. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, e Asbadana, Zacarias e Mesulom. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé.
E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos e inclinaram-se, levantando as mãos e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, e o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isto não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Querido Deus, obrigado por tua palavra lida, e que o Senhor, por amor e graça, aplique a sua palavra a cada um dos nossos corações. Nós oramos pedindo a direção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como diz a nossa missão, comprometidos com a palavra de Deus. É coisa um pouco difícil a gente se comprometer com o que a gente não conhece, não é? Toda a missão da igreja está dependendo de que o povo da Pibavir, a igreja Pibavir, esteja comprometidos com a palavra. Se não estivermos, como igreja, comprometidos com a palavra, nós não vamos cumprir nenhum outro quesito do objetivo da igreja, da missão da igreja. O povo crente, como já foi dito aqui, povo do livro, né? Ou povo Bíblia, como alguns chamam, né? Precisam amar a Bíblia de verdade, amar a palavra de Deus de verdade, e ser comprometido verdadeiramente com as Escrituras. A gente se compromete com muitas coisas. A igreja, até mesmo às vezes a própria igreja assume o compromisso e faz programações, e tanta coisa. E algumas igrejas às vezes fazem programações que não estão comprometidas com a palavra. Tem outros objetivos, né? E nós nos envolvemos com isso. Mas há uma necessidade, assim, uma urgência, em que o povo de Deus do nosso tempo, não só desta igreja, né, mas do nosso tempo, tenha um envolvimento maior com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o texto sagrado. O contexto aqui, o povo está voltando do cativeiro. A estrutura física, pelo menos em volta da cidade, já estava pronta, já estava construída. E agora haveria necessidade da restauração da parte interna da cidade. Mas para restaurar tudo mais que precisava ser restaurado, inclusive o templo, havia necessidade de uma restauração espiritual. Havia necessidade de um renovo. Havia necessidade de um avivamento espiritual. Por isso o povo
clama, e é interessante que a ideia nasce do povo. Isso é legal, isso é bonito, não é? O povo pediu: queremos ouvir a palavra, queremos ouvir a Torá, queremos ouvir, manda trazer. E foi levado o livro, a Torá, e eles ouviram por várias horas a palavra de Deus. E aqueles que conheciam mais iam ensinando o povo aquilo que estava sendo lido, explicando para as pessoas, e eles iam se alegrando, mas também se entristecendo, por saber que não estavam vivendo, ou que por muito tempo não viveram, de acordo com que a palavra de Deus orientava que eles deveriam viver. Então choravam muito. Era um culto de choro, não é? As pessoas estavam chorando de tristeza, alguns de alegria, reconhecendo que estiveram distante daquilo que era ordem de Deus, ensinamento de Deus, orientação do Senhor. E eles são orientados, então, a que, olha, não chorem, se alegrem, é a palavra de Deus. Vocês agora precisam se alegrar com a palavra, voltar as suas vidas para a palavra e se alegrar. Não tem por que se entristecer agora. Precisa agora de um renovo espiritual. A estrutura física está pronta. Agora vamos nos restaurar espiritualmente. Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue renovo espiritual? Pela palavra. Pela palavra. Lendo a palavra, meditando na palavra, o texto sagrado faz isto em nós. Eu disse, fiquei grato aqui com a aula, porque muitas coisas veio ao encontro daquilo que eu pretendia dizer aos irmãos nesta manhã, com relação a este tema, de um comprometimento com as Escrituras, com a palavra de Deus. No nosso caso, muito especialmente com o Novo Testamento, mas isso não exclui o Antigo Testamento, não é? Um comprometimento com o Evangelho. O que nós temos feito com aquilo que a gente lê nas Escrituras? Já disse, de vez em quando falo de um irmão querido da igreja de onde vim, que às vezes, quando eu pregava um sermão mais duro, um sermão mais difícil, ele tinha uma dificuldade de entender que o sermão era para ele, né, que era para todo mundo, né, que não era só para ele, mas que era para todo mundo. E ele falava: pastor, que pena que o irmão fulano não está hoje aqui, porque essa palavra dá certinho para ele, né? Tem gente que acha que isso é história, né, que alguém fala e tá, só usar um exemplo, mas isso era verdade. Ele falava comigo: irmão fulano precisava ouvir essa palavra que o Senhor disse hoje, não é? E o que a gente tem feito com aquilo que a gente lê? É muito bom ler a Bíblia, não é? Bom ter a Bíblia, é bom ler a Bíblia, mas muito melhor que tudo isso é fazer o que a Bíblia orienta a gente a fazer. Cumprir aquilo que as Escrituras nos ensinam. Quando eu leio o texto sagrado, eu tenho que entender que Deus está falando comigo. Pode ser um texto suave, mas pode ser um texto mais difícil de obedecer. Mas eu tenho que entender que Deus está falando comigo. E fiquem atentos, porque quando você lê um texto das Escrituras e você entende o que Deus está falando com você, pode qualquer pastor, teólogo, mestre em alguma coisa vir e dizer o contrário, que você não vai aceitar qualquer outra coisa que te digam, além daquilo que Deus te falou no texto que você leu. É muito bom quando alguém nos explica um texto, quando alguém nos ensina um texto, mas é muito melhor quando a gente aprende um texto com o Espírito Santo de Deus. Nós cantamos agora: o Espírito Santo, o Espírito de Deus está aqui, operando em cada coração, né? Que bom a gente saber que isso é verdade, isso é verdade.
Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o próprio inspirador da palavra, tem a competência e vontade de nos ensinar, de incutir nas nossas mentes o que a palavra de Deus está dizendo e exigir de nós uma resposta positiva àquilo que nós lemos nas Escrituras. Isto é comprometimento com a palavra, é estar comprometidos com a palavra. É você ler e entender que Deus está falando contigo. Há uma resposta positiva ao texto, vai te levar a uma nova vida com Cristo. Não é possível a gente ser comprometido com alguma coisa que a gente não conhece. Não é possível a gente ser comprometido com alguma coisa que a gente não goste. Não é possível a gente ser comprometido com alguma coisa que a gente desdenha, que a gente abandona, que a gente esquece. Quando somos comprometidos com a palavra de Deus, e tem alguns textos que me vêm à mente, aquele de Pedro, quando ele está preso, depois é solto, e recomendo a ele, olha, não fale mais desse assunto aqui. Não é mais para falar em nome de Jesus aqui. Diz assim, como que eu não vou falar? Eu não posso deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido aqui. Me importa antes falar de Deus e obedecer a Deus do que aos homens, não é? O coração dos discípulos de Jesus Cristo estavam cheios da palavra, estavam cheios do Espírito Santo, estava cheio de Jesus. E eles precisavam falar, eles tinham necessidade de falar, eles sentiam que isso era uma missão, falar. Quando você conversa com um crente por muito tempo e o crente, por horas, conversou contigo, não disse nada a respeito de Deus, não disse nada a respeito de Cristo, não disse nada a respeito das Escrituras, você chega a pensar, será que é crente mesmo? Porque ainda quando a gente não fala a respeito das Escrituras, o nosso vocabulário tem uma palavrinha, 2, 10, que são extraídas das Escrituras. O crente comprometido com a palavra mostra isto no seu viver diário, no trato com outras pessoas, no trato no seu trabalho, né? Tem gente que separa, né? E é legal falar disso, porque tem gente que acha que o crente tem 2 vidas ou mais, uma na igreja, uma no trabalho, uma em casa, né? Não, o trabalho é o meu trabalho, minha casa é minha casa, na igreja, aí sim, aí lá nós vamos falar de Deus e nós vamos conversar sobre Deus, mas nós não precisamos falar disso fora da igreja. Até separam assim, vida secular. O crente não tem esse negócio de vida secular e vida religiosa ou vida eclesiástica. O crente tem vida com Cristo, baseado pela palavra, firmados na palavra, orientados pela palavra, comprometidos com a palavra. Se não formos comprometidos com a palavra, nós não teremos convivência em amor. Como? Vamos viver em amor sem comprometimento com a palavra de Deus. Se nós não formos comprometidos com a palavra, diz a sequência, o nosso propósito é formar discípulos. E alguém já disse que ninguém pode sentar para ensinar se não tiver sentado, ninguém pode se levantar para ensinar se não tiver sentado para aprender. Hoje nós estivemos aqui sentados para aprender, não é? E vamos continuar vindo e nos assentar para aprender. Mas vamos estar aí sim, ganhar autoridade para levantar, para ensinar. Aprendemos para viver e aprendemos para ensinar. Como vamos fazer discípulos se não formos comprometidos com a palavra? O texto continua da nossa missão. Fortalecer famílias, promover comunhão e ser luz em nosso bairro, para que
todos conheçam o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Alguém disse que viu um carro todo amassado, enferrujado, né? Bem velhinho, mais velho do que o meu. Meu carro, cada dia que eu olho, eu vejo um amassado novo, né? Não sei se já tinha, se eu fiz de novo, mas está todo amassado, né? Vê uns carros assim, bem velhinho, né? Aí estava escrito assim: martelinho de ouro, deixamos o seu carro como novo. Você leva o seu? Eu não levo o meu. Tem crente com a vida arrebentada, querendo consertar a vida dos outros. Tem crente com a vida feia, querendo fazer a vida dos outros ficar bonita. Não é isso que esse texto, baseado em Atos 4:20, requer. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Comprometendo-nos com a palavra, envolvidos com a palavra, a gente vai ganhar uma vida diferente para poder consertar a vida dos outros. A gente vai estar bonitinho para poder ensinar os outros a serem bonitinhos também. Não é? Quando a palavra de Deus nos diz sede santos, tem gente que está querendo pintar essa coisa de maneira diferente. É um comprometimento com a palavra. Santidade de vida é um comprometimento com a palavra e com o Deus da palavra. Eu não vou conseguir ser agora. Experimente, tente, se esforce, se empenhe, busque, ore, leia, se comprometa com o Senhor, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua vida. Muito bem disse o irmão, o pastor aqui que ministrou, nós louvamos com ele. Venha louvar, não queira se consertar para vir, mas quando você vem, louva, glorifica, você chega de um jeito e sai do outro. Chega de um jeito e sai do outro. E que bom quando isso acontece. Quando você chega de um jeito e sai de outro, para viver diferente do que você vinha vivendo. Se nós temos um compromisso com Jesus, estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós falamos de Jesus. Nós agimos como Jesus. Senão, precisamos agir como Jesus, como os discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus que somos. O povo estava com sede da palavra. Eles tinham experimentado uma terrível, que pelo menos 70 anos, não é? Do cativeiro babilônico, afastados do convívio como nação, sendo escravizados pela Babilônia, 70 anos, pelo menos. Tinham liberdade? Sim, para ler a Torá onde eles estavam? Eles tinham liberdade para ler a Torá lá. Eles não tinham nenhum impedimento quanto a isso, mas eram cativos, eram escravos. E eles sabiam que, com justiça, eles eram escravos, porque eles andaram em desobediência. E agora eles encontram de novo a liberdade e a oportunidade de voltar a ser uma nação. E a primeira coisa que uma nação bem estruturada precisa é estar em temor e obediência ao Senhor. E eles começam certo. Esse recomeço deles é correto. Começa pela palavra. Vamos ouvir a palavra. E vamos obedecer a palavra, porque nossos pais desobedeceram a palavra, mas nós vamos obedecer. Foi assim quando o livro da lei é encontrado, e o rei manda que leia o livro da lei, e ele rasga as suas vestes, diz: estávamos em desobediência, agora nós vamos obedecer. Manda, vai até um profeta, vão até a profeta Uda, não é? Pede para que seja esclarecido, que Deus fale com o povo. E a profeta diz: olha, vocês vão sofrer, porque vocês andavam em desobediência a esta palavra. Ainda dá uma profecia para o rei, parece boa, né? É boa. Diz para o rei: ó, rei, tudo bem, você vai ficar bem, você vai morrer antes, você não vai
não vai ver o sofrimento desse povo, eu vou poupar você, não é? Mas o rei fez com que o povo se curvasse diante da palavra. O rei Josias, talvez um dos maiores reis de Israel. Só que o pessoal se curvasse diante da palavra e voltasse a temer. O nosso tempo é tempo de falta de temor a Deus. Li agora um livreto, talvez o pastor Rafael vai ler também esse livretinho. O irmão que me emprestou vai emprestar para ele. De um pastor que lá nos anos 50 foi mostrar em Genebra como era a igreja na América Latina. E se você vê a declaração que ele faz da igreja, como era a igreja na América Latina, parece que tem um choro, uma lágrima. Ele diz, é uma igreja que está distante dos textos sagrados. 1950. Não basta os de lá, ainda estão enviando gente de fora para ministrar na América Latina e trazer ensinos que estão desviando o povo da palavra. E aí nós caminhamos até hoje, chegamos até o dia de hoje, com muita gente distante das Escrituras. Não basta vir à igreja. É bom que venha. Não basta louvar. É bom que louve. Não basta adorar. É bom que adoremos. Precisamos de tudo isso. Mas nós precisamos, urgentemente, de voltar os nossos olhos para o texto sagrado em temor e obediência ao texto sagrado, às Escrituras, sem querer mudar as Escrituras, mas moldando as nossas vidas pela Escritura. Isto é se comprometer, ou nos comprometermos com a palavra. Moldar as nossas vidas pelo texto sagrado, deixar o texto sagrado mudar as nossas vidas. Tem gente querendo mudar o texto para adequar o texto à minha vida. Não é adequar o texto à minha vida, é adequar a minha vida ao texto, à vontade de Deus. Ah, mas não será, pastor, que está mal traduzido? Tem cheio de gente dizendo que tem texto bíblico mal traduzido. Está cheio. Essa versão não é muito boa, né? Procura uma outra versão. Essa outra versão também não é muito boa. Procura uma outra versão. Não vai achar a versão boa, porque está querendo a versão que fale o que ele quer, não aquilo que ele precisa ser, aquilo que ele precisa ouvir, com o que ele precisa se comprometer. Esse texto é um pontapé inicial para um recomeço na vida do povo que outrora esteve escravizado. É lógico que mais tarde eles vão sofrer também, se vocês conhecem um pouquinho da história, depois ainda acontecem outras coisas, mas nesse momento é o que eles estão falando. E ver o que o texto está nos dizendo é que tinha muita gente que estava comprometida. Enquanto um falava, o outro explicava, ensinava. Era uma ministração e uma EBD simultânea, não é? Pregando, ensinando, falando, e o povo se arrependendo, o coração se compungindo, o povo chorando. Puxa vida, como erramos. Que efeito a Bíblia Sagrada tem causado em você? Por várias vezes, não uma nem duas, tenho visto aqui o irmão Marcos ministrar, e algumas vezes ele engasgar, ver lágrima nos olhos dele, ver o coração dele ali, com o texto sagrado. Você tem se emocionado com o texto sagrado? Quando você lê assim, você sente as
palavras do Senhor entrar no seu coração? Sabe, às vezes a gente é, racional demais. A gente precisa ser racional, o culto precisa ser racional, não é verdade? E daqui para aqui é um espacinho tão pequeno, mas nem sempre chega. Fica só aqui. Deixa a palavra entrar na sua alma. Deixa a palavra, te trazer um nó na garganta, que ela mesma depois desfará. A gente sente a palavra descendo, entrando no nosso coração e fazendo com que a gente reflita na nossa própria vida de comprometimento com a palavra de Deus. Quem não está comprometido com a palavra de Deus não está comprometido com Deus. Quem não está comprometido com a palavra de Deus não está comprometido com a igreja, porque a igreja é de Deus. Quem não está comprometido com a palavra de Deus não está comprometido com os pecadores que precisam se arrepender ao seu redor. Nós não podemos levar para os outros aquilo que nós não temos. Então, queridos irmãos, cumprindo a missão da nossa igreja, ao ler o menor texto da palavra de Deus, entenda, é para mim. É para mim. Todo pastor, quando lê a Bíblia e ele vai pregar, ele precisa deixar que a Bíblia fale com ele, para depois ele falar com os outros. Existe alguns tipos de leituras e alguns tipos de estudo, não é? Leitura devocional, enfim, preparo para um sermão, existe tudo isso. Mas a Bíblia precisa falar comigo, precisa falar ao meu coração. Ela precisa falar ao seu coração. E você precisa dar uma resposta ao texto bíblico, uma resposta de comprometimento com a palavra. Senão, fracassa toda a missão da igreja. Primeiro quem escreveu esse texto aí foi o pastor Rafael. Ele que criou esse tema, essa missão. E ele começou com a palavra que nós abordamos hoje. Comprometidos com a palavra de Deus. Esteja, pois, comprometidos com a palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Quando você lê 1, 2, 3 ou 10 ou um texto ou um livro inteiro da palavra de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Se comprometa, dê respostas positivas ao texto sagrado. O que é que eu vou fazer com esse texto que eu li? Não é? O que é que eu vou fazer com isso? Li, ouvi o Espírito Santo de Deus falar ao meu coração, o que é que eu vou fazer com isso? Envolva-se com o texto sagrado. Que Deus te abençoe e esclareça esta palavra no seu coração. Amém? Amém. Nós já estamos terminando. Dia abençoado. EBD. Louvor. Obrigado, Márcio. Não, você vai dar. Você vai dar. E eu quero convidar você hoje à noite também. Nós vamos receber aqui para o louvor o pastor Nilson Dias, que é o pai da Grace. Ele é músico clássico, representa e representou já o nosso país em 130 outros países. Então hoje nós temos um louvor com qualidade profissional aqui pela manhã e também teremos à noite. Então quero convidar vocês a estarem aqui, mais uma vez louvar e cultuar o Senhor. Vamos ficar em pé, vou pedir para o pastor dar a bênção. Então nós estamos... quero apresentar, o casal já esteve aqui outra vez, mas a jovem é a primeira vez, não é isso? Ou esteve? Primeira vez, qual é o seu nome? Nicole, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida.
Vou pedir para as irmãs, depois, ao final do culto, dar um abraço na Nicole, tá bom? O Natalino com a gente. Natalino já não é a primeira vez, já esteve aqui. Natalino, seja bem-vindo. Dá um abraço no Natalino, depois também na saída. Nilson, dá um abraço ali no Natalino em nome da igreja. Então a gente vai orar com o pastor e aí nós encerramos o nosso culto de hoje à mãe. Se o Natalino passar por você e não te cumprimentar, não estranhe, ele é deficiente visual, visão 0, mas anda o Brasil todo, tá? Se não chame ele para ir na tua casa não, que ele vai. É verdade, o Natalino é muito esperto. Tem gente que acha que ele enxerga. Eu levei ele no banco de córneas em Sorocaba e a conclusão que o médico chegou dura, falou para ele diante de mim, falou assim, olha, aqui a gente conserta a televisão quando o tubo de imagem está bom. Pode estar tudo estragado. Se o tubo de imagem, foi no tempo que tinha tubo, televisão, né? O tubo de imagem estiver bom, a gente recupera tudo. Agora, se o tubo de imagem estiver ruim, a gente não consegue fazer nada. No seu caso, o tubo de imagem está estragado, né? Tem já uns 20 anos que eu fui com ele lá, e foi essa a resposta do médico. Mas é um amigo de longa data, Natalino. Crente, batista. Né? Vamos orar? Agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações de amor do Espírito Santo, sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deixa eu falar uma coisinha, se o senhor permite. Os irmãos sabem que eu comecei a pastorear uma outra igreja. É uma igreja com trabalho bem difícil, né? É um recomeço da igreja. E nós começamos lá um projeto, talvez você veja aí alguma postagem, musicalização de criança, né? A primeira aula ontem, eu estou muito feliz. Você viu o vídeo? Bastante interessante, gostei muito. E espero, orem por nós, tá? Orem pela IBNA, para que Deus esteja abençoando o nosso projeto lá e isso redunde em almas salvas para Jesus Cristo. Bom, até a noite.